Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra assim que o Senhor tem dado a ministrar ao meu coração durante esse mês todo de março. É uma palavra que eu acredito que todos nós conhecemos e estamos cansados, se calhar, muitos de ouvir, mas eu acredito que é uma palavra que nós temos que pôr em prática. É uma palavra que nós temos que vivê-la, não somente conhecê-la. Então, eu queria que vocês pudessem abrir a sua Bíblia comigo. Hoje nós vamos ler muita Bíblia. Abrir suas Bíblias no Salmo 27, a partir do versículo 4 até o versículo 8. Hoje nós vamos falar de Cristo, da beleza de Cristo. Esse é o nosso tema hoje de ministração. Nós cantamos isso hoje aqui. Essa canção tem me acompanhado esse mês todo de março. Essa canção tem falado muito ao meu coração. E que eu quero compartilhar com vocês é praticamente a música. Então, no Salmo 27, de 4 a 8, nós vamos ler agora, diz assim: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei ao Senhor com música. Ouve minha oração, Senhor. Tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu a tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Amém. Eu queria que nós pudéssemos fechar nossos olhos para orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero entregar esse momento da palavra nas tuas mãos. Esse momento, Senhor, onde os nossos olhos são abertos, onde o nosso coração, Senhor, é visitado e analisado, Senhor, pelo teu Espírito, nos convencendo da verdade. Eu oro, Deus, para que teu Santo Espírito, Senhor, venha, não seja eu, não seja as minhas palavras, mas seja o teu Espírito, através da tua palavra, venha sobre o coração dos meus irmãos e produza, Senhor, transformação com essa palavra, produza verdade que liberta, produza mudança, Senhor, que hoje, neste dia, Senhor, neste domingo, nós possamos ser mais uma vez tocados pela palavra da verdade, pelo teu Espírito, e que realmente nossos olhos se abram e que nós possamos contemplar a tua beleza nesta manhã. Eu oro, Deus, para que tire toda a distração do nosso meio, para que o Senhor tire toda a confusão de mente, toda, Senhor, inquietação da alma, que tu calhe todas as vozes que possam vir nos nossos ouvidos nesta manhã e que nós possamos estar sensíveis somente à voz do teu Espírito. Pai, eu oro, Deus, pelas nossas crianças que estão no culto infantil, que possam ser ministrados também pela palavra que está lá, Senhor, sendo declarada sobre eles. E eu declaro, Pai, que tanto nós como nossos filhos e todas as famílias da arca serão encontrados nesta palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, aqui nós estamos lendo um salmo de Davi. Esse salmo, ele foi escrito por Davi, dando um contexto para vocês. Ele foi escrito por Davi provavelmente em um período de perseguição ou de ameaça militar, de guerra. Pesquisando, né, alguns estudiosos apontam para momentos em que Davi estava sendo perseguido por Saul, em conflitos posteriores em seu reinado. Então, aqui havia uma perseguição sobre Davi por Saul. E esse salmo, ele tem uma característica interessante. Eu só estou dando um pequeno resumo, não é? Porque esse salmo ele é muito rico.
E eu até aconselho vocês a lerem e meditar nesse Salmo 27, porque ele do 1 até o último versículo, ele fala muito ao nosso coração. Ele é muito rico, ele é muito revelador e desperta-nos mesmo a nossa fé. Então, esse salmo tem a característica de, ele mistura a confiança de Davi em Deus e um clamor intercessório, né? Davi clama, intercede, mas declara confiança acima de tudo a Deus. Depois, Davi, ele abre o coração dele em oração, ele ora, ele faz aquilo que é o mais importante que nós temos que fazer no meio de uma perseguição, que é parar tudo e orar. Então, já temos esse exemplo aqui, que Davi mostra para nós que a fé verdadeira não é a ausência de luta na nossa vida, é a confiança em Deus no meio da luta. Então, nós precisamos ter esse exemplo de Davi, que independente daquilo que nós estamos a passar, nós temos que confiar que Deus está conosco em cada momento. Amém? Então, continuando, no Salmo 27, no versículo 4, ele diz, não é, uma frase que é, para contemplar a beleza do Senhor. E muitos de nós, eu acredito que ouve muito essa expressão de contemplar a beleza do Senhor. E muitas vezes não entramos na profundidade do que isso significa. E pesquisando, né, sobre essa frase, contemplar a beleza do Senhor, a expressão hebraica no texto original, eu vou tentar reproduzir aqui, não sei se eu vou saber falar o correto em hebraico, mas eu vou tentar. Lachazot ben Nohan Adonai. Essa é a expressão contemplar a beleza do Senhor. Ela é formada por duas palavras que são muito importantes para nós entendermos esse termo, contemplar a beleza. O lachazot vem do verbo chazar, que significa, no hebraico bíblico, contemplar profundamente, observar com atenção espiritual, perceber com discernimento, ter uma visão espiritual ou profética. Não é apenas a gente olhar com nossos olhos e tentar contemplar algo que nós precisamos como o Senhor é, mas perceber a beleza do Senhor com o nosso coração e o espírito. Essa palavra também ela é usada em visões proféticas em toda a Bíblia. Quando alguém recebe, um profeta recebe uma revelação de Deus, é usada essa palavra. Ou seja, Davi, ele estava querendo dizer aqui, quando ele queria contemplar a presença de Deus, é que ele não queria apenas perceber e experimentar. Ele queria viver e ter a revelação de quem Deus é, a natureza de Deus. É isso que nós precisamos, quando nós contemplarmos o Senhor, é poder entender quem é o Senhor, a dimensão de quem Ele é. E a segunda palavra é a Noam. A palavra Noam significa beleza, doçura, agradabilidade, deleite e favor divino. Então, quando o texto diz contemplar a beleza do Senhor, ele não está se referindo à aparência do Senhor. Ele não está se referindo a uma imagem, a algo que seja humano, visível, que a gente consiga idealizar. Ele está, até porque Deus é um espírito, mas quando ele diz contemplar a beleza do Senhor, ele está falando do caráter de Deus, da bondade, da santidade, da glória, da graça. É isso que nós precisamos contemplar. É isso que nós precisamos buscar em ver em Deus e conhecer a Deus através de Cristo. Contemplar a beleza de Cristo é poder ver essas características nele todos os dias da nossa vida. Porque beleza ele não tinha. Em Isaías 53, 2 e 3, diz que não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse, que ele foi desprezado e rejeitado,
que Cristo, aqui a profecia, que ele era um homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Esse é o nosso Jesus. Ele não tinha beleza. Quando você vai entrar na profundidade do texto, da beleza de Cristo, nós entendemos que ele não era um homem que atraía a atenção pela beleza dele, era um homem simples, um homem comum, mas que ele veio para mostrar a beleza que Deus tem através de um ser humano. Amém? Então, quando juntamos as duas palavras, no hebraico, quando nós juntamos essas duas palavras, o sentido fica bem profundo. Bem profundo. Davi quer dizer, quando ele diz que eu quero contemplar a tua beleza, ele diz, meu maior desejo é permanecer na presença de Deus para contemplar, perceber e experimentar a beleza, a doçura, o caráter do glorioso Deus. É isso que tem que ser o desejo do nosso coração. Ele não quer, aqui quando Davi fala isso, ele não quer apenas visitar a presença de Deus. Ele queria permanecer nela e ser transformado por ela. É o que nós precisamos. Se a beleza do Senhor, se nós contemplarmos o Senhor, se nós tivermos Cristo e nós não formos transformados, algo não está certo. Algo não está certo. Continuando aqui no versículo, no Salmo 27, isso é só a introdução, tá? Continuando no Salmo 27, para contemplar, diz lá no versículo 4, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu santo templo. Aqui nós temos uma revelação muito importante, que Davi diz, eu quero contemplar e meditar no seu santo templo, porque ele disse, uma coisa eu peço ao Senhor e desejo, que é viver na sua casa, que é estar na sua casa. Quando Davi escreveu esse salmo, não existia templo. Aqui há algo muito profundo, porque ele diz que queria meditar no seu templo, mas não existia o templo nesse período que ele escreveu esse salmo. O templo só foi construído anos depois pelo filho dele, Salomão. Mas aí surge a pergunta, de que templo que Davi está falando? De qual templo que ele está a dizer que ele quer estar a contemplar o Senhor no teu santo templo? Então aqui nós vamos ver o significado dessa palavra templo no hebraico, que diz eikal. Essa palavra eikal significa palácio, santuário, lugar da presença de Deus, ambiente de honra e reverência. Então, nos salmos, essa palavra aparece muitas vezes. Muitas vezes aparece a palavra templo, mas aqui não quer dizer que é um prédio físico, mas o lugar onde Deus se manifesta. E nós conhecemos a história de Davi, que o centro da presença de Deus na época de Davi era o tabernáculo, porque Moisés estabeleceu o tabernáculo. Então, havia estabelecido o tabernáculo na jornada do deserto. Nós sabemos que o tabernáculo era montado e desmontado pelo povo. E ali estava a Arca da Aliança e a presença de Deus se manifestava ali no tabernáculo. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. E o que Davi fez? Que queria viver contemplando a beleza. Queria viver na presença do Senhor. Uma coisa eu peço, estar na tua casa. Davi queria isso. O que Davi fez? Trouxe a arca para Jerusalém, estabeleceu a adoração contínua. E onde foi estabelecido o que ficou conhecido como tabernáculo de Davi. Se você quiser ler sobre isso, quiser apontar, está em 1 Crônicas 16. Quando Davi levantou o seu tabernáculo e colocou lá a Arca da Aliança. E ali nesse lugar havia adoração constante, havia música e louvor contínuo, busca pela presença de Deus. Era um ambiente de intimidade espiritual. Nós lemos no último versículo, acho que foi no 8, que diz que havia música, havia adoração, havia expressão do povo em adoração através de música, através de instrumentos. Era um ambiente onde havia intimidade espiritual, onde que as pessoas que entravam ali poderiam ver e contemplar a grandeza do Senhor pela presença dele. Então, quando Davi está falando sobre isso, ele está
a querer dizer que ele quer viver continuamente na presença de Deus. O desejo dele não era só visitar um lugar sagrado, não era só vir à igreja ao domingo. O desejo dele era permanecer na presença. Davi entendeu que muitos ainda de nós não entendemos, que a presença de Deus não é um lugar que visitamos, é um ambiente espiritual que nós podemos viver dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Eu não preciso vir à igreja para sentir a presença de Deus, eu não preciso. Eu preciso simplesmente ter um coração que deseja e anseia por Ele. No Novo Testamento nós vemos algo muito interessante para fazer concordância com essa palavra que está em 1 Coríntios 6, 19 e 20, se vocês puderem abrir comigo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Que Paulo fala aos coríntios, que faz essa ligação hoje para nós, tão importante, para nós entendermos realmente o que o Senhor espera de cada um de nós. Nós estamos vivendo tempos que nós precisamos entender a importância de olharmos para Cristo. Nós precisamos entender a importância de saber que nós carregamos Cristo dentro de nós. Nós estamos vivendo tempos difíceis e a tendência é das coisas intensificarem. E o Senhor diz que o amor de muitos se esfriará. E nós precisamos estar despertos como igreja. Agora eu estou aqui declarando profeticamente para você. Nós precisamos estar despertos para que o nosso amor não se esfrie. Nosso amor não pode esfriar. Ele diz o amor de muitos. Nós podemos estar nesses muitos. Eu oro para que Deus não permita, que o Espírito Santo não permita que teu amor esfrie. Porque se teu amor esfriar, já nada faz sentido. Nada vai fazer sentido na sua vida. Então, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês, ele foi dado por Deus? Essa pergunta hoje também é para nós. Vocês sabem disso? Nós sabemos disso. Vocês não pertencem a si mesmos, foram comprados por um alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. Aqui o Senhor está declarando que hoje o lugar da presença do Senhor é na nossa vida. Nós precisamos ter esse lugar dentro de nós. O que um templo precisa? O que um templo é necessário? Você já parou para pensar o que você precisa para que o teu templo esteja pronto, limpo, preparado para que o Senhor habite nele? Então, hoje, o verdadeiro templo não é um prédio. O templo é a vida daquele que carrega a presença de Deus. Eu e você temos que carregar a presença de Deus. Como? Como, irmãs e irmãos? Davi desejava habitar no templo de Deus. Ele pede, uma coisa eu peço, eu quero habitar no templo de Deus. Hoje Deus habita no templo que somos nós. Olha a diferença. Hoje nós temos o Espírito Santo, Davi não tinha isso. Antes, o homem ia ao templo encontrar Deus. Hoje Deus habita em nós que o busca. Nós, quando buscamos ao Senhor, nós sentimos Ele dentro de nós. Então, como nós vimos no contexto, Davi estava em um tempo de ameaça e perseguição. Davi estava sendo perseguido pelos inimigos. Se você ler os primeiros versículos, vai ver que ele estava ali em aflição, com medo, com ansiedade. Mas ele, mesmo assim, mesmo sendo perseguido por Saul, pelo exército, ele procurou ficar focado em contemplar a beleza de Deus. Ele ficou focado em contemplar e não ser dominado pelas circunstâncias. Muitas de nós só conseguem ver problemas, pressões e medos. Davi estava passando por tudo isso, perseguição, problemas e medo. Mas ele escolheu, uma coisa eu peço, que contemplar
a beleza do Senhor no teu santo templo, buscar a sua presença. Então, se eu e você entendermos esse texto de Davi, entendermos esse texto que está em 1 Coríntios, saber que quem vive na presença do Senhor começa a ver as coisas diferentes. Você começa a ver a fidelidade de Deus. Você começa a ver o caráter de Deus, a bondade de Deus mesmo em tempos difíceis. Nós conseguimos, eu sei que você já ouviu isso inúmeras vezes, eu sei que você, domingo após domingo, ouve isso, mas hoje eu quero que você ouça e que abra o teu entendimento para você começar a viver dessa forma. Aquilo que nós contemplamos forma o nosso coração. Aquilo que nós perdemos tempos a olhar, aquilo que nós perdemos tempo a admirar, forma nossos sentimentos. Quem contempla o medo vive ansioso. Quem contempla o medo do futuro vive numa ansiedade terrível. Quem contempla o mundo vive distraído. Então, e hoje nós vemos muito isso. Nós passamos por isso, eu passo por isso, eu tenho certeza que você passa por isso. Nós somos carne. Então, assim, o que eu estou dizendo aqui, eu sei que eu sinto isso. E eu tenho que me policiar, nós temos que nos despertar todos os dias, porque o medo vem, o medo do futuro, e a ansiedade vem, e dá ataque de pânico, é horrível. Mas quando nós decidimos contemplar o Senhor e saber que Ele tem tudo no controle dEle, a gente não fica ansioso. A gente pode até ter ansiedade, mas não ficamos ansiosos, é diferente. Então, quem contempla Deus vive fortalecido. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na sua palavra. Aqui eu quero fazer algumas perguntas para nós nesta manhã, para você poder aí no seu lugar até acordar um pouco e pensar, né, despertar aí. O que eu e você queremos? Se você tivesse que pedir algo ao Senhor hoje, o Senhor falasse, me peça uma coisa hoje, o que eu e você iríamos querer? Davi era um rei, ele podia pedir o que ele quisesse. Ele estava ali na oração, ele podia pedir, destrói meus inimigos, me dá um exército maior, me dá sabedoria para poder ter estratégia de guerra. Ele podia pedir riquezas, ele podia pedir o que ele quisesse, mas a oração de Davi, ele pediu, eu quero viver na sua presença, quero viver diante de ti, eu quero contemplar a tua presença. Porque ele sabia que na presença do Senhor, como está descrito abaixo, ele estaria seguro, ele estaria guardado, ele estaria protegido. Então, eu faço essa pergunta para você hoje. O que eu e você pediríamos ao Senhor na nossa oração? O que nós temos pedido todos os dias na nossa oração? Medita nisso. Será que você tem pedido certo? Como nós temos visto Cristo, como você tem contemplado a beleza de Cristo? O que você vê quando eu digo assim, fecha teus olhos e contempla a Cristo agora? O que você vê? O que vem na tua mente? Os testemunhos, os milagres? O que vem na tua mente quando você fecha os olhos e contempla Cristo? Os livramentos, as bênçãos? O que vem na sua mente? Isso é muito importante. Porque quando tudo isso faltar, se a gente enxerga Cristo como fonte de milagres, como fonte de bênçãos, como fonte de livramentos, Ele é tudo isso na nossa vida, aleluia. Glória a Deus. Ele fez tudo isso por nós. Mas se nós enxergarmos Ele somente nisso, o dia que nós não tivermos a bênção, o dia que nós não tivermos o livramento, o dia que bater na nossa porta, o dia mau, as enfermidades, as dores, a escassez, Cristo não vai estar lá. Porque a gente não vê Cristo de outra forma. Por isso que muitos se frustram. O nosso desejo, quando olharmos para Cristo, é querer ver Cristo na nossa vida. O Senhor Cristo, aquele que morreu e ressuscitou por nós, Ele precisa ser suficiente para nós. Seja na doença, é igual ao casamento.
quando nós fazemos a nossa aliança de casamento, na alegria e na tristeza, na morte e na saúde, na doença e na saúde, na morte e na vida, e em todo tempo nós estamos juntos. Quando nós falamos isso na nossa aliança de casamento, com Cristo é a mesma coisa. Por que é diferente? Porque quando nós estamos passando por situações, Cristo já não é suficiente. Nós viramos as costas, nós buscamos outras formas de resolver. Então, quando você olha para Cristo, Ele precisa ser suficiente. Mas para isso você tem que contemplar e conhecer Ele. Vocês conseguem ver o tão grande amor de Cristo pela nossa vida? O tão grande amor dele. Quando nós cantamos, né, esses louvores, principalmente o último, que declaramos, né, agradecemos a Ele pelo sacrifício, declaramos que Ele é digno, agradecemos pelas mãos perfuradas. Se não fosse isso, hoje, não sei como nós não estaríamos aqui, mas se não fosse Cristo sacrificar por nós, nem dá para imaginar, é algo que nem dá para imaginar, mas imagina somente você no lugar de Cristo. Se hoje o que nós estamos passando parece ser tão doloroso, muitos de nós, né, os problemas que nós passamos no nosso dia a dia, parece que a gente não vai suportar, imagina suportar o que Cristo suportou. Que a beleza de Cristo está no sacrifício, no amor que Ele fez por nós como igreja, sacrifício que Ele fez por mim e por você. A importância da beleza dele é eu e você manifestar isso aqui dentro. Se nós viemos para aqui simplesmente porque temos um espaço confortável, temos um lugar agradável, mas nós não temos a presença de Cristo dentro de nós, se nós não contemplamos a beleza dele, se nós não refletimos a beleza dele dentro de nós, nós precisamos refletir, se não refletimos, precisamos caminhar para que esse reflexo de Cristo esteja em nós. É em vão. Você pode estar aqui, podia estar cheio de pessoas, a igreja podia estar lotada, está tudo funcionando lindamente, mas se eu e você, nós que estamos aqui, junto com os 100 que estivesse aqui, se nós não entendermos isso, era um lugar cheio de pessoas vazias. Era um lugar cheio de pessoas vazias. Então, eu acredito que o Senhor está nos dando uma oportunidade de recomeçar. Recomeçar da forma correta. Recomeçar da forma que nós devemos, que é olhar para Cristo, contemplar Cristo. Não adianta nós fugirmos deste lugar. Não adianta nós fugirmos desse caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos buscar esse entendimento de quem é Jesus. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aquele primeiro amor, aquele desejo ardente de sentir a presença dele, onde que está? Será que nós temos esse desejo? Ou nós buscamos a Cristo por algum motivo? Eu me peguei nisso, eu busco a Cristo para vir pregar a palavra? Eu busco a Cristo porque eu estou passando por uma aflição? Eu busco a Cristo porque eu quero manter a minha salvação? Eu busco a Cristo com medo de ir para o inferno? Eu busco a Cristo porque eu quero que Ele cure meus filhos? Eu busco a Cristo, por que eu busco a Cristo? E a resposta é única, porque você deve amá-lo de todo o teu coração. Você deve conhecer a Cristo para que você amá-lo verdadeiramente. Vamos amar a Cristo, não precisamos ir a Cristo por algum motivo. Temos que ir a Cristo porque Ele é Cristo, porque Ele morreu por nós. Esse amor tem que acender no nosso coração. Eu quero dar um testemunho para vocês do João Pedro, meu filho está ali, e para mostrar que o prédio não é, o que importa são as pessoas. O João, Deus usa ele muito aqui na igreja, se você estiver atento, você é ministrado pelo João. E eu estava aqui no dia 8 de março, Dia das Mulheres. Não tinha ninguém no culto. Começou o culto, só tínhamos nós. Eu, Pedro,
João. Nesse dia, muitas pessoas estavam fora, não havia adoração aqui presencial. E o meu João estava ali atrás e me chama, desesperado, nervoso. E ele diz assim: mãe, onde estão os amigos? Mãe, onde estão nossos amigos? Não vieram, mãe. Você precisa brigar, chamar a atenção dos amigos. Eu falei: João, as pessoas não vieram. Mãe, vamos cancelar o culto. Ele falou para mim assim, com todas essas palavras: mãe, vamos cancelar a igreja. Ali eu entendi, tipo, se não tiver ninguém, não tem igreja. A igreja somos nós. E ele, na verdade, na pureza dele, falou isso para mim: cancela o culto. E ele estava tão abalado por não ter ninguém na igreja, que ele veio, ficou adorando aqui na frente comigo. Aí começou a chegar os irmãos, né, que chega atrasado, começou a chegar os irmãos. E ele olhou e falou: mãe, chegou os amigos, já não cancelamos o culto. Já temos culto. Eu falei: temos, meu filho. Ele foi lá para trás. Aquilo mexeu profundamente comigo. E ele, até hoje, ele fala: ontem à noite, nós estávamos preparando para dormir, ele olhou para o pai e falou: pai, os amigos vão à igreja amanhã? Aí Pedro falou: não sei, meu filho, mas se não tiver os amigos lá, estamos nós. Então, assim, ele pergunta: mãe, você fica triste porque os amigos não vão à igreja? Então, assim, é algo que está tocando profundamente nele. Aí eu fiquei, na semana que eu estava ministrando, que eu vou ministrar outra palavra sobre questão de igreja, eu estava pensando: será que Jesus não faz essa pergunta? Onde estão meus amigos? Não é o dia de celebração, dia de adoração, dia do culto a Ele? Será que Jesus não pergunta: onde estão meus amigos? Veio isso na minha cabeça, que nós somos amigos de Jesus, né? E Jesus deve perguntar: para onde estão meus amigos hoje, no dia que é para estar comigo? Né? Então, é só para dar esse testemunho, porque Cristo, realmente, eu quero dizer sim para Cristo de novo. Eu quero que vocês possam dizer sim para Cristo de novo. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a igreja, para nós finalizarmos. Queria que você abrisse, né, a Bíblia, em Efésios 1, 22 e 23, para mostrar que a beleza de Cristo, ela é manifestada em nós, que somos igreja. E cada um de nós, quando estamos reunidos, o Senhor, Ele faz aquilo que Ele determina e tem propósito como corpo. Nós somos corpo, nós pertencemos a uma cabeça. Então, em Efésios 1, 22 e 23 diz: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, a cabeça é Cristo, aleluia. Deu à igreja, o qual é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, aqui Cristo diz que Ele é a cabeça de todas as coisas, e deu a nós, igreja, que somos o corpo. E o Senhor, Ele chama a igreja para refletir a beleza dEle como cabeça. Nós, como parte, não é, do propósito eterno do Senhor, do plano perfeito, nós nos movemos com Cristo, nos movemos com a cabeça que tem tudo, todas as coisas debaixo dos pés dEle. Aleluia. E nós, como corpo, Ele ativa os pés e nós colocamos nossos pés e sujeitamos todas as coisas. A beleza de Cristo, ela tem que ser visível na igreja. E como ela é visível dentro da igreja, como ela é visível nas nossas vidas. Em João 13, versículo 34 e 35, eu quero ler com você, não precisa abrir. Em João 13, 34 e 35 diz assim: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Cristo dando um mandamento para mim e para você. Ame uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. O que vai provar a beleza do Senhor? Nós sermos discípulos do Senhor. O que vai refletir no mundo? O amor uns pelos outros, o nosso amor
O mundo só vai conhecer Jesus através de nós, quando nós entendermos que precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos estar unidos no amor sacrificial de Jesus, no amor perfeito de Jesus. Nós precisamos entender isso. É um mandamento. E a gente muitas vezes nem quer dar bom dia, a gente nem quer dar um abraço, nem quer apertar a mão. Mas quando fala do amor um pelos outros, não quer dizer igreja. O amor um pelos outros é lá fora. Também. Principalmente lá fora. Principalmente onde você vai. Onde você está, no seu trabalho, no transporte. Alguém vê o amor de Cristo em você. Alguém vê que você ama aquela pessoa que está ao seu lado. Que você se preocupa se a pessoa está bem ou se está mal. Ah, não quero me envolver nos problemas dos outros. Mas você já está envolvido. Se você tem realmente, contempla a beleza de Cristo e vê que tem alguém passando por um problema, uma necessidade, se você tem Cristo dentro de você, você já está envolvido. Você pode não querer, mas você já está envolvido. No mínimo, você tem que dar uma palavra de encorajamento para essa pessoa. No mínimo, você tem que encorajar ela a sair da situação que ela está. Se você é conhecedor de uma dor de uma pessoa que está ao seu lado, e você não tenta amenizar a dor dela, de alguma forma, você não está refletindo o amor um pelos outros. Porque o Senhor diz, amai uns aos outros como eu os amei. Aí eu pergunto para você, como Jesus nos amou? Como Jesus nos ama? Esse é o modelo. Esse é o modelo. Amar como eu amo. Você já parou para pensar nisso? Como Jesus me ama? Como Jesus ama a Lucilene? Como Jesus ama a Hélida, a Maria José? Eu tenho que amar dessa forma. E a maior prova do amor de Jesus que a gente pode ter como exemplo é o perdão. A maior prova, como Jesus amou a Hélida, perdoando ela dos pecados dela e dando salvação, dando senhorio e salvação. Como eu posso demonstrar meu amor ao próximo, uns aos outros? Vamos falar dentro da igreja, na nossa família, através do perdão. Perdoando, dando uma segunda chance, encorajando. Então, o mundo, ele não vai ver Jesus fisicamente, por enquanto. O mundo não vai ver Jesus fisicamente. Mas o mundo pode ver o reflexo de Cristo na igreja. O mundo precisa ver Cristo em nós. O mundo precisa experimentar do amor de Cristo, de nós para eles. Será que você se junta numa conversa onde, ao invés de você trazer o amor de Cristo, você traz mais ira, mais problemas para aquela conversa? Então o Senhor te possa hoje ministrar sobre isso. Qual a base que eu tenho que ter para amar ao próximo? É o amor de Cristo. Amém? O que Cristo faria no meu lugar? Essa pergunta já é quase que clichê do evangélico, né? Do cristão. O que Jesus faria no meu lugar nesse momento? É essa pergunta que você deve fazer quando algo vem nas tuas mãos. E para finalizar, eu queria ler com vocês Colossenses 3. Agora eu queria que você abrisse para finalizar mesmo. O Colossenses 3, 12 a 17. São bastante versículos que eu queria que nós lêssemos juntos. Vou esperar, que eu queria que a gente lesse juntos esse texto. Eu estou lendo na versão NVT. Se você estiver a estranhar, a minha tradução é NVT, a nova versão transformadora. Então, vou ler. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender.
Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz. E sejam agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, a mensagem a respeito de quem? Nesse versículo, de Cristo. Não é a mensagem da Sandra, não é a mensagem do Pedro, não é a mensagem de ninguém que está aqui. É a mensagem de Cristo em toda a sua riqueza. Preencha a vida de vocês. Eu declaro sobre nós isso. Vou repetir, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Aleluia. Esse é o modelo que o Senhor tem para nós como igreja. Esse é o modelo que o Senhor está levantando a arca. Eu creio que nós vamos viver o que está escrito aqui em Colossenses. Eu creio que nós vamos seguir essas indicações de Paulo para a igreja de Colossenses, para esse novo tempo, que é permitir que a paz de Cristo governe o nosso coração. Permitir que, como membros do mesmo corpo, nós sejamos chamados para viver em paz. Que nós possamos ser agradecidos como famílias, como igreja. Que nós possamos juntos cantar salmos a Deus. Que todos cantem cânticos espirituais e tenham o coração agradecido. É isso que nós ansiamos e desejamos nessa nova fase. A mensagem de Cristo. 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 Amém? Que nós não percamos a oportunidade que o Senhor está nos dando de voltarmos para a essência, de contemplar a beleza de Cristo no seu templo. Que nós não percamos essa oportunidade, independente de onde você estiver. Que você não perca essa oportunidade de contemplar e ter a beleza de Cristo dentro de você, dentro da sua casa. Tudo que nós lemos aqui no Colossenses não são virtudes morais. Nós não conseguimos nada do que está escrito em Colossenses pelo nosso braço. Tudo isso são expressões do caráter de Cristo. A paciência é para quem contempla Cristo. É o fruto. O cuidado, a compaixão, o perdão não vem de nós, da nossa humanidade, da nossa carne. Isso vem do Espírito. São expressões de Cristo em nós. Não tem como você se revestir de compaixão, se revestir de humildade, se revestir de paz, se revestir de amor, se você não tiver Cristo. Você não consegue, por mais bom e boa que você seja, você não consegue, você vai falhar. E mesmo assim nós falhamos, mas nos arrependemos e voltamos ao lugar que não devíamos ter saído. Aleluia. E se a gente entender, não só esse texto de Colossenses, há muitos. Se nós fôssemos falar sobre a beleza de Cristo, daria para pregar durante um ano inteiro. Daria para nós falarmos disso todos os domingos, porque é extenso demais. A verdade do Evangelho de Cristo é extenso. É algo que não se esgota. Não se esgota. E quando nós cantamos, quero conhecer a Cristo, eu achava, teve uma altura na minha vida, eu falei assim, eu já conheço, eu não quero cantar isso, que eu tenho aquela, né? Quero conhecer a Cristo. Eu falei, não, eu já conheço, não. Tem muito ainda para conhecer. Tem muito. Nós estamos caminhando em conhecer e continuamos a conhecer ao Senhor.
Nós temos que cantar como nós vamos cantar agora, daqui a pouco, de novo. Cristo, quero conhecer a beleza, né? Eu não sei cantar. E nós precisamos desejar conhecer e seguir em conhecer ao Senhor. Não se esgota. Não se esgota. Nós vamos crescer à semelhança de Cristo. Quanto de Cristo ainda falta em você? Pensa bem agora. Quanto de Cristo ainda falta em mim? Quanto? Eu acredito que a gente só vai ter a plenitude de Cristo o dia que Ele nos levar e nosso corpo for glorificado. Mas nós precisamos ansiar, termos cada dia mais dele na nossa vida. Então, que nossos olhos possam ser abertos hoje para nós enxergarmos a beleza de Cristo juntos. Que hoje você possa ansiar e clamar ao Senhor nessa adoração, que o Senhor mostre para você essa beleza, que tudo que Deus pode te dar, Ele já te deu, que foi Cristo. Tudo que Ele pode fazer por você, que Deus pode fazer por você, Ele já te fez, que foi Cristo. Lógico que através de Cristo nós vivemos milagres, vivemos coisas grandes e poderosas, vivemos alegria, o fruto do Espírito em nós. Mas não é isso que tem que ser o centro, não é isso que tem que ser a nossa motivação. A motivação tem que ser Cristo. E é isso que hoje, junto com vocês, eu quero terminar lendo Hebreus 1:3, que diz assim: o Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é. E, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Aleluia. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Cristo. A glória eterna está sobre Ele. Nós vamos viver na eternidade com Ele. Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, te contemplar. Nós queremos, Senhor, estar contigo. Nós queremos, Senhor, andar na eternidade com o Senhor. Nós precisamos. Senhor, obrigada. Obrigada. Que hoje não seja uma celebração para você. Hoje não é algo para você, para suas emoções. Não é algo para você sair daqui motivado ou massageado. É algo para você ser despertado e procurar essa beleza, procurar essa grandeza, procurar que teus olhos vejam e se apaixone de novo pelo Senhor. Eu estou apaixonada de novo por Cristo. Eu sinto meu coração queimando por Ele. Eu sinto meu coração ardendo por Ele. Não somente aqui ao domingo, mas quando eu vou para casa, quando eu estou em casa, quando eu acordo de manhã. A primeira coisa que veio na minha mente é: Cristo, obrigada por mais um dia. Cristo, vai comigo aonde eu for. Cristo, manifesta a sua beleza através da minha vida. Que eu honre a Ti, ó Cristo. Me dá mais um pouquinho do Teu caráter hoje. É isso. Não é de você para você. É dele para você, para amar o próximo. E a sua vida, eu tenho certeza que tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que você não consegue lidar, tudo aquilo que para você é difícil, tudo aquilo que para você é constrangedor, tudo aquilo que para você traz algum incômodo, até mesmo físico, quando você colocar Cristo no centro, isso tudo vai perder a força. Você pode continuar com as mesmas situações, mas elas não vão ter força, elas não vão te governar, elas não vão mais ditar o seu humor, elas não vão mais ditar o seu ânimo, porque Jesus veio para nos dar bom ânimo. Então eu queria que você ficasse de pé, eu queria que você junto comigo nesta manhã, pudéssemos nos juntar em adoração com nossos irmãos, que eles possam ser livres na adoração em nome de Jesus, que Cristo, a beleza de Cristo manifeste na vida deles, na voz deles, na nossa voz junto com eles, cantar Cristo. Vamos cantar Cristo hoje. Vamos declarar a beleza de Cristo neste lugar, vamos clamar para que o Senhor abra nossos olhos.
Posso contar com vocês para isso? O Senhor está nos dando realmente uma chance de mudarmos a rota. Mudarmos a rota. Nós cantamos aqui, né? Perder tudo com amor e com alegria. E cada dia o Senhor tem nos ensinado sobre isso. O que é perder tudo com amor e com alegria? É quando nós perdemos para o Senhor. Amém? O Senhor, Ele tira, Ele arranca aquilo que está tomando o lugar dEle da nossa vida. Então que você possa se entregar, que você possa se mover, que você possa vir à frente, que você possa se ajoelhar, que você possa buscar, através dessa canção, seja uma oração, que essa canção seja uma oração para você. Se você não sabe como orar, declara essa canção como uma oração. Abra a sua boca, cante, ore. Não peça nada além de Cristo nessa manhã. Não peça nada além de que seus olhos sejam abertos para contemplar Cristo. Não peça nada além disso, da beleza, da santidade, da pureza dEle na sua vida. Que Ele venha nos purificar nesta manhã. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, colocando a Tua igreja nas Tuas mãos, colocando aqueles que vão ouvir essa celebração, Senhor, depois, através do YouTube. Senhor, eu oro clamando, Senhor, que nesta manhã o Senhor faça milagre, milagre de abrir nossos olhos, milagre, Senhor, de quebrar os nossos corações, milagre, Senhor, de tirar toda a dura cerviz, milagre, Senhor, de tirar todo orgulho, milagre, Senhor, de arrancar de nós aquilo que ocupa o Teu espaço, milagre, Senhor, de entendermos que Tu já nos deu tudo, tudo que nós precisamos, que está em Cristo, e todas as demais coisas, Senhor, são acrescentadas. Senhor, faz isso hoje neste lugar. Abra os céus sobre este lugar. Espírito Santo, se manifesta aqui. Traz arrependimento de pecados. Convence-nos, Espírito, do pecado. Convence-nos, Espírito, dos nossos erros. Convence-nos, Espírito, do que nós precisamos, Senhor, deixar para poder Te seguir. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por este tempo. Obrigada pela libertação, Senhor. Obrigada por Senhor ter nos libertado de nós mesmos. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.